neste bloco eu recebo a psicóloga Emily Ávila. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Obrigada, Maria. Bom, para começar o nosso bate-papo, o que mais levam as pessoas ao divã do psicólogo? Hoje em dia, a maior demanda que chega dentro do consultório, o que faz as pessoas procurarem é quando eles já não estão mais funcionando. Em que sentido? Funcionando profissionalmente. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, quando existe algo na saúde mental que impede eles de terem o mesmo desempenho, geralmente nós procuramos hoje esse profissional. Não temos uma cultura ainda de prevenção e promoção de saúde mental. Então, as pessoas precisam aí ainda ter grandes sintomas ou grandes crises para poderem buscar a ajuda de um profissional. Isso é recorrente, é de agora, ou isso é uma coisa inerente a nós, de procurar, né, de não se prevenir com relação à nossa saúde? Grande parte, Maria, é por causa dos preconceitos que foram construídos. A profissão psicóloga é uma profissão nova ainda no Brasil. Só foi regulamentada há 50 e poucos anos, acho que não temos 60 anos ainda de regulamentação dentro do Brasil. Então, ainda tem aquele estigma de que o psicólogo, ainda há muita confusão sobre medicação, né, terapia medicamentosa, que inclusive... O psiquiatra também, que a gente só vai dizer que ainda tem o preconceito de que é médico de doido, não tem isso ainda? Isso, exatamente. Então, o psiquiatra receita medicação, mas hoje até mesmo muitas pessoas que têm casos assim de demandas que não são loucura, né? São demandas normais de ansiedade, de humor depressivo, de algum transtorno de personalidade. A gente precisa estar em acompanhamento junto com o psiquiatra para fazer também a terapia medicamentosa paralelo à psicoterapia, né? Mas existe ainda um preconceito muito associado a essa imagem da loucura. Doutora, e agora a gente parou, a preocupação maior é com relação ao desenvolvimento de não estar 100% no trabalho ou também emocionalmente, a questão dos sentimentos e das emoções? Como eu falei, geralmente o que leva a pessoa a se preocupar com as emoções é quando as emoções estão impedindo ela. Então, assim, geralmente a gente espera ficar muito mal para buscar ajuda profissional. E como que eu percebo essa necessidade que eu estou muito mal? Quando eu paro de conseguir ter o mesmo desempenho no trabalho, quando eu paro de conseguir cumprir meus horários, ter uma produtividade afetada. Então, esse é o principal, a principal queixa, são as coisas que mais as pessoas valorizam. Às vezes, se eu não estou muito bem com a emoção, geralmente nós temos a tendência, como cultura, né, nós temos a tendência de deixar para lá. Nós temos uma cultura muito alcoolista também, o brasileiro bebe muito para afogar as mágoas, como é muito dito aí na música popular. Então, a terapia geralmente não é uma opção quando a demanda é somente emocional. Agora, quando as emoções começam a atrapalhar o meu desempenho profissional, aí as pessoas se preocupam. Agora, nós seres humanos, nós somos formados por sentimentos, emoções e instintos. Como é que a gente como é que a gente deveria trabalhar, não é? Lidar com esses... É possível, aliás, eu vou refazer a pergunta, é possível a gente lidar com os sentimentos, com os instintos e as emoções sem necessariamente passar pelo sofrimento? Boa pergunta. A primeira parte da pergunta, você falou uma palavra corretíssima, lidar. Durante muito tempo, como eu falei sobre o estigma associado à loucura, nós tivemos uma demanda muito grande de pessoas buscando controlar, dominar suas emoções. E a terapia, ela não é um espaço de controle, ela não é um espaço de enquadrar pessoas, mas ao contrário, um espaço de liberdade, de expressão. Então, hoje a gente está tentando desconstruir essa ideia do controle. A melhor palavra que você falou foi lidar. Como que a gente consegue lidar melhor? Quais seriam as ferramentas? Hoje tem acontecido, tem se popularizado dentro das escolas, até mesmo de educação infantil. Já se tem material didático para que esse enfrentamento das emoções, ele aconteça desde a infância.
Desde a infância nós aprendemos a lidar com as emoções, a regular as nossas próprias emoções. E hoje as escolas têm se preocupado em dar ferramentas para que o indivíduo, desde a infância, adolescência, tenha essas ferramentas mesmo para poder lidar melhor com as emoções. Agora, o sofrimento é uma questão muito complicada. Há diversas correntes na psicologia, mas o sofrimento ele é necessário à mudança. Freud fala que... Ai, credo. Freud, Ai, meu Deus. Freud, que foi o pai da psicanálise, ele fala que a gente só consegue... O paciente, né, geralmente ele vai buscar terapia, ele vai buscar ajuda médica ou de um profissional quando a dor de permanecer dessa forma é maior do que a dor de mudar, porque o processo de mudança ele também é dolorido. Sim, com certeza, é um processo que envolve aí um certo nível de sofrimento. E geralmente nós somos de pessoas diferentes, né? Todo mundo tem tipos de funcionar, maneiras de funcionamento diferentes. E nem tudo que não é do meu jeito, nem tudo que é fora um pouquinho do padrão é patológico. Quando que algo se torna patológico? Quando o sofrimento se torna insuportável. Então, o sofrimento ele é esse alerta aí para que eu perceba que não dá mais, que eu preciso mudar, que eu preciso transformar e me submeter a esse processo mesmo de pensar e procurar outras formas de lidar com as minhas emoções. E as causas, doutora, só para a gente encerrar, de onde vem a ciência explica de onde viriam essas causas de tanto, né, da gente não saber lidar com as próprias, quer dizer, não saber lidar com os sentimentos, com as emoções, com o sofrimento. Buscar se conhecer seria talvez uma alternativa? Sim, perfeito, é uma alternativa. Inclusive isso pode ser feito desde muito cedo. As famílias elas têm essas responsabilidade hoje em dia, né, de oferecer às crianças e permitir, oferecer a esses novos indivíduos, né, ferramentas. Inclusive hoje os adolescentes eles têm buscado muito mais terapia do que nas gerações passadas, né, então aos poucos estamos desmistificando aquela coisa da loucura, estamos tendo aí mais presente o profissional da psicoterapia, o psicólogo. Bom, o nosso bate-papo terminou, o nosso tempo, muito bom, muito esclarecedor. Mais uma vez lhe agradeço por ter aceito a participar do nosso programa, trazendo essas informações, né, tão necessárias para nós. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Daqui a pouco, ela tem 14 anos e já é uma artista audiovisual. Você vai conhecer a história da nossa próxima convidada daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí.